Ser empresário, assim, eu acho que todo empresário está cansado de historinha, né, cara, na internet. Então, assim, eu vou convidar vocês para entender como é que funciona o nosso negócio e o que nós podemos fazer na real para vocês, né? Acho que todo mundo está cansado de escutar tanta abobrinha, mas agora chegou o momento. Vamos lá, vamos com a gente? E aí, doutor Fábio? Deixa eu te falar. Sim. Como é que tá um caso? Me dá um caso real aí, aqui do Distrito Federal. Ah, se separam aí, fala aí pra gente como é que funciona. Tem um caso desse cliente aqui, ele estava com a dívida total de 2.116.000. Nós conseguimos, após um trabalho muito bem feito de estudo, reduzir essa dívida de 2 milhões para 768.000. O cliente pagou uma entrada de 90 mil reais. O remanescente em precatórios, cuja parcela que ele deveria apresentar era de 64 mil reais. E aí, pagando com precatório, ele ainda teve mais um benefício econômico. É isso. Estão entendendo? Estão entendendo como é que funciona? Então, assim, tem muita consultoria, existem diversos escritórios, mas ninguém consegue fazer como nós fazemos aqui. Isso aqui é resultado real, é impacto real, é dívida que era alta e virou baixa, custo-benefício, né? Isso aqui é só um dos nossos casos. Daqui a pouco eu volto aqui em vocês. Vamos aqui. Agora aqui, ó, invadindo de novo. Doutor Oswaldo, como é que tá os nossos casos aí? Se separam um aí para nós aqui de amostragem, né? Me fala aí. Ô, Bruno, eu separei um aqui. De 5 milhões e 500, eles vão ter que pagar 2 milhões e 160. É um desconto absurdo. Só Já que seria bom, né? seria ótimo. Já seria maravilhoso. Só que aquele negócio, qualquer um pode fazer isso daqui. Exato. Inclusive o empresário, se entrar aqui, ele vai conseguir fazer isso. Qual que é o nosso diferencial aqui? Então, nós pegamos uma empresa dessa aqui, a gente já sabe que tem esse desconto, a gente vai olhar se a empresa está no lucro real, se a gente pode usar prejuízo fiscal, base de cálculo negativa de CCLL. Se a gente puder usar isso, já vai ter um bom desconto, porque eu posso usar até 70% disso para abater. Sim. Mas aqui tem uma outra estratégia muito mais avançada, que é a questão de utilização de precatórios federais, que esse realmente é o nosso grande diferencial, que é fazer esse estudo, que a gente pode obter descontos incríveis e melhor. A gente vai fugir da questão da Selic mais 1%. Exatamente, é o que ninguém fala, né? O empresário vai lá, vai conseguir 70% de desconto de juros, multa. Normalmente eles cobram de 5 a 10% da eficiência financeira, isso é um corriqueiro. Agora, ninguém faz a conta depois que o empresário faz o parcelamento, né? Você quer ver um exemplo, Bruno? Nós estamos falando aqui de uma dívida de 5.500, um desconto de 3.279. Se eu pegar esse valor, 2 milhões e 166, e dividir em 120 vezes, são 10 anos, colocando uma média de uma Selic de 13,5%, e hoje ela está em 15%, Sim. eu, com certeza, como a atualização é mensal, quando eu chegar lá nos 10 anos, eu com certeza vou estar pagando mais do que os 5 milhões e 500 que está aqui hoje. Ou seja, o desconto é meramente gráfico, porque na real não existe. Até porque saiu um estudo agora, 12% em 20 anos a taxa média, né? Então, assim, querendo ou não, baixando ou não, subindo ou não, vai ficar nessa média histórica. Esperamos que baixe, mas é isso. O empresário, na prática, ele vai ter desconto de uma forma. Márcio, vamos lá. Como nasceu essa planilha, meu irmão? Então, nasceu quando eu identifiquei que a dívida que é feita, o parcelamento que é feito, né, junto às procuradorias, ela é atualizada pela Selic mais 1%. Eu achei isso um absurdo, porque no final das contas, o cliente não tem a vantagem que ele espera conseguir. Então, eu construí uma planilha para que a gente calculasse o real benefício que o cliente tem, utilizando da nossa expertise e da nossa estratégia, utilizando os precatórios para efetuar os pagamentos. E aí eu tenho aqui dois casos aqui que foram citados, não é isso? Exatamente, o caso que o Dr. Fábio apresentou e o caso que o Dr. Oswaldo apresentou também. Um é federal e o outro é estadual, tá? E nós temos aqui, vamos começar aqui pelo federal, tá? A transação, a dívida do cliente era no valor de R$ 5.446.000. Depois do nosso trabalho de consultoria, de negociação, reduzimos a dívida para R$ 2.166.000 com uma entrada de R$ 326.000. Então, foi parcelado R$ 1.839.000. A Selic aqui, essa taxa Selic é uma taxa média. A taxa Selic hoje é 15%. Nós utilizamos aqui uma taxa média histórica, né, que hoje é de 12,28%. Apenas como para a gente não pegar a taxa de hoje, que é até irreal, né? E mais 1% de atualização. Essa negociação, que era 1.839.000,
Utilizando o parcelamento convencional da Procuradoria, essa dívida vai ser de 4 milhões, vai ser paga, né? 4 milhões 571 mil reais. Então, assim, é um absurdo o benefício da negociação, o trabalho que é feito pelos tributaristas, é totalmente jogado fora utilizando o parcelamento tradicional. Mas existe uma possibilidade, que é o que eu quero apresentar aqui, que é a opção do pagamento com precatórios. Eu vou mostrar aqui algumas opções de pagamento com precatório. Inicialmente, o pagamento à vista. Se o nosso cliente resolver adquirir o precatório de uma vez e pagar tudo à vista, a dívida vai custar apenas 1.486.000. Então, de uma dívida de 5 milhões, ele vai pagar 1.486.000. É benefício real. A diferença com o parcelamento é de 2.700.000, um benefício de 60% mais barato do que ele pagaria com o parcelamento convencional. Mas isso em relação à dívida passa até de 60%. Faz o cálculo direito aí. Esse aqui é com relação à dívida. É com relação à dívida? É com relação à dívida. Não, desculpa, com relação ao parcelamento. Com relação à dívida, o benefício é muito maior. Exatamente. Você tem razão. Então, com relação à dívida, o benefício é muito maior. A gente nem está considerando isso, mas aqui é só o comparativo entre o parcelamento convencional e a utilização da estratégia com precatórios. Mas, e se a empresa, se o nosso cliente não tiver esse R$1.480.000... Que é sim, a situação global, né? Quase todos os empresários, ainda mais com a taxa que nós temos aqui, envolvendo todos os encargos que ele tem, a maioria está nessa faixa aqui. Qual é a nossa solução? O que nós temos para eles? Então, olha só, pessoal, o que eu construí aqui? A ideia do precatório, ela pode ser, o pagamento com precatórios, ela pode ser conforme o fluxo de caixa do cliente. Então o cliente, às vezes, ele não tem, a maioria das vezes, inclusive, não tem o dinheiro para comprar à vista, mas ele pode comprar trimestralmente, ou todo mês, ou semestralmente. Então nós podemos montar a estratégia de acordo com o fluxo de caixa do cliente. E eu posso apresentar aqui que ele vai ter benefícios também. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, ao invés dele pagar 1.400.000 de uma vez, vamos supor que ele vai amortizar 250.000 por mês. Ele vai ter um custo de 200.000 por mês, e se ele quiser fazer esse pagamento de forma trimestral, ele vai amortizando a dívida até zerar e vai obtendo desconto, benefício do mesmo jeito. Acompanhe como ele está tendo o benefício. Então aqui, num prazo de 15 meses, ele eliminou a dívida e mesmo assim teve uma diferença de 55% com o faturamento tradicional. Isso em relação ao tradicional, nem mesmo da dívida, porque se fosse fazer esse cálculo aqui, ultrapassaria fácil com 70%, chegaria até 80% com essa modalidade parcelada. Com a modalidade de pagamento à vista, cairia até 90% daquele caso que nós fizemos. Exatamente. E aí, é real ou não é? É benefício. É real ou não é? Isso aqui acontece de forma todos os dias no nosso escritório. Isso aqui são 2 casos de 2 clientes nossos. Então, assim, pessoal, você que é empresário aí, nós sabemos qual a sua dor, cara. Nós sabemos que seu fluxo de caixa todos os dias é prejudicado. Prejudicadíssimo. Então, assim, se você quiser realmente olhar um planejamento tributário embarcado com uma coisa que nós só temos aqui no mercado, que é a solução embarcada com precatórios, envolvendo um grupo, que aí, tá vendo como é que funciona? O Márcio é o cara da planilha, o doutor Oswaldo vai fazer a análise, o doutor Fábio vai também fazer a análise do precatório. Daqui a pouco eu vou mostrar a doutora Natana aqui também, para mostrar a segurança da utilização do precatório nessas transações, tá ok? Mas olha só nós conseguimos entregar isso aqui, porque toda essa expertise está embarcada num local só. Então assim, cara, o cliente está cansado de ir num local resolver problema, em outro local resolver o mesmo problema, e outro local para resolver o mesmo problema. O que nós imaginamos? Nós sabemos a dor do cara, então vamos resolver todos os problemas dele. E aí que vem essas soluções embarcadas. Vocês entenderam o nível que está aqui agora? Nós temos aqui soluções que embarcam até 80% de desconto. Assim, então vamos lá. Como eu falo o tempo todo, existem centenas e dezenas de escritórios que são muito bons, mas fazer com precatórios são muito poucos. Aliás, eu não conheço ninguém que faça o trabalho que nós fazemos junto com o precatório e o tributário, né? E é isso. Tem mais alguma coisa para falar aí para nós? Temos mais um caso, que é um caso estadual, tá? Que também somos líderes no mercado, na verdade, nessa atividade aqui no estado. E a dívida, que já era enorme, né? Era uma dívida de 3 milhões de reais.
desculpa, uma dívida de 2 milhões de reais. Com o nosso trabalho de consultoria tributária, a dívida foi reduzida para 859 mil reais, com uma entrada de 90 mil e um parcelamento possível em até 100 parcelas, né? Só que é a mesma regra, a dívida atualiza, tem atualização e juros pela Selic mais 1%, e que se torna também uma dívida impagável. O valor da parcela vai aumentando, é uma loucura. O empresário realmente chega a um ponto que ele não consegue pagar. Que é a conta que ninguém faz, né? Exatamente. Faz de um lado e não faz do outro. E agora quanto vai pagar, né? Exatamente. O que nós sentimos é que o empresário começava a pagar e não conseguia terminar, porque a parcela aumentava muito. Então, a mesma ideia. Vamos construir um parcelamento, vamos construir dentro do fluxo de caixa do cliente. Então, nós reduzimos a dívida dele inicialmente para 859 mil, com entrada de 90 mil. O restante, nós fizemos um acordo para pagamento com precatórios. E ele teve um desembolso de R$ 38.500 por mês, 38 mil, durante 14 meses. E ele eliminou a dívida dele dessa forma, pagando mensalmente. Esse cliente... Total de quanto que ele pagou? Total da soma das parcelas? É só colocar aí, soma aí agora. Ele pagou 539 mil reais com o ativo. Qual era a dívida dele? 2 milhões e 100 mil reais. E aí, pessoal? E aí, sentiram a potência? O que você tem para falar aí agora? Isso, e o que eu tenho para falar é que dentro da nossa estratégia, tá, e da nossa consultoria, a gente consegue entender como é que funciona o fluxo de caixa do cliente, que eu acho que a maior dor hoje dos empresários é o fluxo de caixa. Como é que eu pago? Não é só o benefício de redução. Redução maravilhoso, lindo, mas eu consigo pagar? Não, então não adianta. Nós conseguimos encaixar dentro do seu fluxo de caixa, tá? E para utilizar a melhor estratégia hoje, que é de precatórios. Com certeza, disparado, a melhor estratégia. Vamos aprofundar ali no assunto precatório. Vamos lá. Voltei. E o Márcio está aqui de novo. Não, pode aparecer, Márcio. Agora pode sair. Fábio, vamos lá. Assunto importantíssimo. Se trata de precatório. Nós falamos ali agora sobre as transações, sobre a utilização de precatório embarcado na solução das compensações tributárias, mas agora também tem que dar a segurança para o nosso cliente, primeiro do ato, né? Do como é feito o ato, o que nós fazemos com o precatório, como é utilizado. Então, Fábio, me fala um pouquinho, doutor. Como é feito? Pelo começo, né? Aqui quem autoriza a cessão e a utilização do precatório é a nossa Carta Magna, né? É a maior legislação brasileira, que é a Constituição Federal. A Constituição, no artigo 100, parágrafo 11º, ela fala o seguinte: é facultado ao credor, conforme estabelecido em lei, a oferta de crédito líquido e certo que lhe são originalmente próprios ou adquiridos de terceiro, ou seja, o dono de precatório, desde o originário, aquele que entrou com a ação, gerou precatório, ou aquele que comprou um precatório, ou seja, adquirido de terceiros, reconhecido pelo ente federativo para quitação de débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou seja, pagamento de débito. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente, ou seja, a União está fazendo a venda de um imóvel público, você pode então utilizar um precatório da União para comprar esse imóvel, entendeu? E outras possibilidades legais permitidas pela legislação brasileira, pela Constituição Federal, que é a nossa maior legislação, a Carta Magna. Então ficou claro aí agora para o pessoal, né? Ó, mas para isso também existe também a fundamentação. Existem alguns critérios que nós utilizamos, por exemplo, no ato da compensação tributária ou mesmo para adquirir o ativo judicial com mais segurança. Para aquele que queira vir aqui no nosso grupo, seja ele para que seja um investidor, seja ele que seja um empresário na solução ali embarcada da Tax, né, fazendo ali as nossas transações e etc. Para isso nós temos alguns critérios, né, doutora? Sim. Quais são os critérios? A segurança é muito importante, né? Por isso que a gente faz uma análise minuciosa dos ativos para ter certeza que ele está apto para a gente poder usar para passar segurança tanto para o cedente como para o cessionário também. Então a gente abre o processo, a gente abre todos os documentos, lê com calma, para fazer uma verificação tranquila e ter certeza que está tudo certo com o processo. É isso, pessoal. Pessoal, grato, viu, doutora? Olha só, tá vendo? A segurança jurídica e tudo que nós fazemos aqui é para suprir necessidades dos nossos clientes. Seja ele empresário, seja ele a pessoa que quer investir, seja que quer conhecer esse universo de ativos judiciais.
Nós abrimos as nossas portas para que vocês nos conheçam, sabendo na realidade como nós podemos ajudar vocês. Por isso eu convido vocês, se vocês querem conhecer como o nosso trabalho funciona, como é que funciona todo esse universo, cara, não fique de fora, ligue pra gente, converse com um dos nossos consultores, um dos nossos advogados, marque um café, não chame para o seu escritório, não chame na sua casa, nós iremos fazer questão de explicar isso tintim por tintim, tá bom? Forte abraço a todos, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.